Aí vocês podem aceitar, tá? Vai aparecer uma mensagem aí, senão vai ficar isso. Então, gente, a gente quis começar com essa partilha muito simples, assim, um pouco para a gente poder hum, conversar um pouco, né? Até para as outras pessoas também que estão vindo pela primeira vez. A gente está no começo ainda do ano, muita coisa já se passou também na nossa caminhada, como o Acampus, o Carna Belém, o primeiro tema que foi aqui na Escola de Missão e vai continuar sendo durante esse ano. Esse mês a gente está fazendo online um pouco para a gente não perder, né, o contato entre nós, para a gente também dar um passo a mais, né? E muito feliz também que muitos de vocês fizeram ou trabalharam ou fizeram a experiência do Exuá, né? O Exuá é a porta de entrada, né, para deixar Deus entrar no nosso coração, então é uma porta de entrada para Ele, mas também uma grandíssima porta de entrada para nós, para a gente entrar na profundidade, né? Como o Igor falava, poxa, eu vim com uma visão totalmente diferente, né? E olha que os pais dele caminham, ele já caminhava. Então é uma força a mais que Deus dá para a gente. Então o fato que a gente estava partilhando um pouco essa coisa do desse boneco, né? Dessa que a gente chama de boneco, mas é a imagem de um corredor, né? Eu vou colocar essa imagem aqui, aí a gente retoma só algumas coisas simples para já fixar ele na nossa mente. Eu vou colocar a imagenzinha dele aqui, que fica mais simples. Deixa eu colocar aqui. Aqui no meu computador tem a imagem dele. Vocês estão conseguindo ver um pouco melhor? Deixa eu aumentar mais aqui ainda. Dá para ver bem? Sim, padre. Então, basicamente, lógico que a gente não vai refazer o tema, mas basicamente a gente usava, a gente está acostumado a usar metáfora, né? Seja nos nossos Domingos Belém, o nosso projeto de vida também ajuda bastante. E não é uma metáfora qualquer, é uma metáfora usada por São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo dos 24 ao 26, né? Eu vou até ler ela, fica mais fácil que a gente resumiu ela em alguns pontos fundamentais, que a gente chama de pressupostos. É difícil essa palavra, então eu uso como chão para a gente pisar, ponto de partida para a gente fazer um discernimento, né? Então a gente tem que sempre lembrar o porquê que a gente está no projeto de vida, né? O projeto de vida não é só uma coisinha a mais, a gente precisa estar focado no que a gente está buscando aqui, senão não tem muito sentido. A gente vai fazer alguma aplicação. Mas olha que interessante que São Paulo fala no 1 Coríntios 9. Ele fala assim no versículo 24: nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Todos os atletas se impõem a si muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Assim eu corro, mas não corro sem rumo. Dou golpes, mas não golpes no ar. Imagina um pugilista, né? Uma pessoa que luta boxe. Se ficasse dando só soco no ar, não tinha sentido, né? A gente não está aqui perdendo tempo. Imagina, no meio da semana, alguns de vocês estudam, trabalham. A gente está aqui e a gente agradece até a fidelidade de vocês, porque não é fácil, mas vocês entenderam o que vocês estão buscando aqui, né? Não que os outros que não puderam estar porque estão na escola ou no trabalho não entenderam, mas é porque é um dia de semana que geralmente a gente faz no domingo, né? Então, nesse primeiro projeto de vida, tendo essa metáfora de São Paulo na frente, né? A gente falava desse encontro do projeto de vida, é um encontro mensal, um encontro para jovens, mas não jovens que correm sem uma meta, jovens que buscam algo mais, né? E esse algo mais aí tem um segredo aqui, olha. Essa metáfora de São Paulo nos faz
E na profundidade, o que que a gente entende que um corredor tem, né? Ele é focado, olha só a visão dele, né? A gente sabe que todo bom atleta ele tem um personal trainer, né? Ele tem um preparador físico, ele tem um técnico, e assim, todo atleta do Senhor, um bom corredor para o Senhor, ele também tem uma orientação espiritual, né? Um confessor, pelo menos, né? E depois, os dois braços que a gente já citou, né? Que muitos de vocês, direta ou indiretamente, também nesse mês viveram. Teve algumas pessoas que me ajudaram nas missas aí da Páscoa, ajudaram a gente a evangelizar lá na favelinha, lá, fazendo a, o teatro lá, né, da Paixão, a encenação da Paixão. Aí depois tem quem está aí se doando nas casas de acolhida, igual o João Vitor. Tem os jovens aí que fizeram o Exuá quantas horas, né, se preparando. Então, acho que todo mundo, um pouco, pelo menos um pouquinho, enquanto a oração também tem, né, na hora que você vai dar um tema, na hora que você vai fazer alguma coisa. Aí, quanto a oração tem, aí entra aquilo que o Gustavo falava das pernas, olha, as 5 pedrinhas, né? Aqui, as 5 pedrinhas, a gente chama assim porque é também um modo que Maria em Medjugorje, que a Virgem Maria em Medjugorje, ela escolheu para fazer a gente entender, né? As 5 pedrinhas são as 5 pedrinhas que Davi matou Golias, né? Aí ela usou e também essa metáfora para nos ensinar o valor da oração. Aí, no caso, que a gente colocou diário espiritual, não é porque ela ensinou que o diário espiritual da Missão Belém é o melhor. Ela falou que era a meditação da palavra. E na missão, graças a Deus, a gente tem o diário, né? O diário é uma meditação boa da palavra, você tira um propósito, coloca em prática, né? O terço, né? O Santo Terço, a confissão, a Santa Missa ou adoração diária, semanal, mensal, o jejum e o sacrifício, né? São as 5 pedrinhas para matar os nossos Golias, que a Chiara explicou muito bem no outro tema. Depois, olha só, as pernas, a participação ativa numa comunidade, a formação, a amizade, a fé. E hoje a gente vai entrar em um desses pontinhos aqui, um pouco mais aprofundado, que é a questão mesmo, né, desse caminho com Jesus, né, da amizade com Jesus. A gente vai falar daqui a pouco. Mas olha só o estômago, precisa de dar de comer para esse homem, né? Para ele correr, ter energia. Então, o que que você coloca no seu estômago? Você está lendo um bom livro, você está lendo evangelho, você está se alimentando do quê? De porcaria? Se você só vê besteira ou não se forma, né? Quem se forma se transforma, mas se você se forma com a Netflix só, com as telenovelas, Maria do Bairro, no meu tempo era Maria do Bairro, Carrossel, essas novelinhas aí. Só que as de vocês agora, sei lá o que que é. Já tá Netflix, com certeza, alguma outra besteira. Mas a gente não pode se render, né? A gente tem que buscar. E também o fato de estar aqui, né? Por isso que a gente fala, é o caminho para jovens que querem ser cristãos autênticos, né? Então, poxa, eu sinto, padre, eu sinto, irmã, que Deus está querendo me falar alguma coisa a mais. Então, eu preciso discernir. E bom, aí eu usei esse caminho, né? Eu escolhi fazer esse caminho que é o a mais para Deus, né? Que é o projeto de vida, eu vou discernindo. Então, acho que a coisa principal para a gente passar para dar mais um passo aqui, porque aqui a gente está retomando só o tema que já passou também, para quem não estava, poder se situar. Mas todas essas características aqui, né, desse corredor de São Paulo, o atleta da fé, que você também pode ser, se você quiser, se chamam, a gente dá o nome, aquilo que eu falei antes, de pressupostos, né? Para você fazer um bom discernimento. Olha, com palavras bem simples, gente. Tem muitas pessoas que chegam para nós e falam, Padre, você pode me acompanhar? E graças a Deus, né? Porque tá tentando viver já essa orientação espiritual aí que tem no atleta. Então tá começando, graças a Deus. Começar com um bom técnico ou com um personal trainer da fé ajuda você não arrebentar sua coluna, né? Porque tem muita gente que vai fazer exercício sozinho e acaba se machucando. Então, ter a orientação é bom.
Só que muitas pessoas chegam e perguntam para nós: ah, padre, eu quero saber minha vocação, eu quero saber o que que Deus quer de mim, se eu vou casar, se eu vou ser freira, se eu vou ser feio, não sei. Alguma coisa que ele quer ser, mas ele quer já saber. Aí você precisa de ter paciência, porque o que eu vou explicar para ele? Falar, meu filho, você reza, você tem uma amizade com Deus, né? Porque Deus, ele quer falar com você, só que se você nunca para rezar, para escutar ele, como que a gente vai fazer? Ah, padre, eu não rezo, como que eu posso fazer? Ah, começa a se exercitar. Não rezava nunca, reza um terço, depois reza, faz uma hora de adoração, e aí vai. Aí depois fala, meu filho, mas você caminha em algum canto? Você faz alguma coisa? Não, padre, eu só fico na televisão, assistindo Netflix, né? Beleza, então vamos fazer alguma coisa de bom? Aí a porta de ingresso é aquilo que a gente fez na semana passada, o Exuá. Faz o Exuá, entra na equipe, né? A- Começa a participar de alguma coisa que te dá alegria, né? Padre, você tem alguma coisa para me ler? Sim, lê a Bíblia, o Evangelho, vou te dar aqui um esqueminha para você ir lendo, tomar gosto, né? O trabalho, faz um voluntariado em algum lugar. É isso. Isso é o pressuposto, é o chão para a gente pisar. Aí sim, aí você vai lá naquela casa de acolhida, vê o vozinho que fala, e você fala, nossa, Deus falou comigo. Então, porque você se moveu, você foi atrás, você foi lá se doar e Deus te deu uma resposta que você estava precisando. Você foi rezar, aí Deus falou com você, porque você se moveu, não está mais na mesmice. Aí depois você foi ler um livro, nossa, aquele livro te edificou muito, te deu uma formação. Que bom, você também foi atrás, entendeu? Você foi atrás de um orientador, então ele também colocou um pouco de fogo debaixo dos seus pés. Vocês entendem por que que a gente chama de fundamento, pressuposto? Se você quer fazer um caminho bom de discernimento, precisa que você componha essas qualidades desse corredor, desse atleta de Cristo. E mais vocês já com certeza se estão aqui é porque vocês se decidiram a correr. Deu para entender um pouco também quem não estava da outra vez, quem perdeu um pouco as passagens daquilo que a gente viu no mês passado. Basicamente é isso, né? A gente apresentou essa proposta, olha. Quer ser um jovem diferente? Quer aprender a viver com mais radicalidade o seu batismo? E o batismo levado ao extremo, ele vira um chamado de Deus. Ele é o chamado de Deus, é a descoberta do chamado de Deus. O que que é a vocação? A primeira vocação é o batismo, né? A consagração batismal. Tem alguns de vocês que estão no caminho sério aí, fazendo os cursos para receber os sacramentos nesse ano, então por isso que a gente deu essa possibilidade de participar aqui também para a gente poder juntos fazer um caminho mais sério ainda, né? Em preparação para esses sacramentos, né? Então, só para a gente retomar isso, né? E, e então a proposta do projeto de vida é essa. Eu queria só transformar também isso que a gente está dizendo em uma pequena história, né? Mas agora eu vou colocar aqui os slides, que aí fica mais fácil da gente explicar. Aí vocês me dizem se vocês estão vendo. Eu vou colocar ele bem grandão aqui. Vejam se ele vai engrandecer aí para vocês. Vocês conseguem ver? Sim. Ok. Aí aqui a gente acabou de ver um pouco maior, né? Eu coloquei a outra imagem para ficar um pouco maior. Então a gente já vai passar. Qual que é a proposta desse encontro do projeto de vida? A gente já falou que é um encontro para pessoas que buscam algo a mais, pessoas que querem ser cristãos autênticos, né? Que procuram o sonho de Deus. E quando a gente fala de sonho de Deus, a gente está falando do chamado que Deus tem para nós. Deus não jogou a gente aqui para nada, né? Por isso que a gente às vezes fica triste, os jovens de hoje ficam tristes porque eles não têm um sentido, né? Por que que eu tô aqui? Por que que eu tenho que sofrer desse jeito? Por quê? Por quê? Por quê? Aí você entende a vontade de Deus para você e você fica feliz por existir, né? Eu existo, então Deus já me quis. Então, se eu tô aqui é para uma coisa boa, mas eu tenho que descobrir. Então, aí, né, com Jesus, deixa eu só ver aqui.
Tá, vocês estão me escutando bem? Ok. Que apareceu uma mensagem aqui do microfone meio estranho. Mas então, depois a gente viu que existe uma semente, que é essa do batismo, que alguns estão plantando ainda como catecúmenos, né, no coração, e outros já têm. Então, poxa vida, desde pequeno eu sou batizado, então eu preciso levar esse batismo, a minha consagração batismal, né, para ela frutificar. Por isso que a gente chama de semente. A semente em si tem um potencial de ser uma árvore, de dar frutos, e você também pode ter recebido o batismo, mas ficar um mirrado aí, uma sementinha que nunca nasce. Tem que jogar na terra boa, tem que regar, tem que fazer crescer, né? Como a fé, né? A nossa fé, a gente também que é responsável por fazer ela crescer. Depois, pessoas que querem realizar plenamente a própria vida. Não é só uma questão de fazer aquilo que eu não quero, porque um outro vai dizer o que eu tenho que fazer. E esse outro tem todo o direito, porque ele é Deus, foi ele que te criou, foi ele que te chamou, né? Porém, Deus ele chama a gente para ser uma pessoa feliz. Deus não pensou ninguém triste, gente. A gente precisa confiar também. Poxa, será que Deus, que é o sumo bem, a eterna alegria, ele vai chamar a gente para fazer um caminho que não seja de felicidade? O responder à vontade de Deus nos faz pessoas plenamente realizadas, né? Então, acho que esse aqui é o desejo grande de nós. Santo Agostinho, ele falava desse desejo de felicidade que tem no coração de cada um. Eu duvido aqui se tem alguém de vocês que vai dizer que não quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz, né? Infelizmente, tem pessoas que querem tanto ser felizes que vão buscar até do jeito deles a felicidade nas coisas passageiras, mas não encontram, porque é passageiro. A felicidade, ela se encontra nas coisas que não passam, e as coisas que não passam são coisas eternas, são as coisas de Deus, né? Depois, como a gente já falou, querem ser felizes de verdade. Você, eu pergunto aí para cada um que está escutando, você quer buscar algo mais? Você quer ser um cristão autêntico? Você quer encontrar o sonho de Deus? Você quer cultivar essa semente do seu batismo que você está recebendo ou já recebeu? Quer realizar-se plenamente na sua vida e quer ser feliz? Se a resposta é sim, meu filho, então você está no lugar certo, não fica se questionando muito, né? Ah, será que eu vou conseguir? Será? Será? Se esforça e vamos para cima, né? Se esforça, vamos construindo junto. É isso que é o projeto de vida, né? Não é que tá uma coisa já pronta e aqui esse como tem só padre e freira que dá os temas, então a gente vai tirar do bolso a vocação para vocês. Não é isso. Não. Pelo contrário, aqui não é um lugar para a gente já chegar logo e falar, você vai ser padre, você vai ser freira, você vai ser outra coisa. Não, aqui é um lugar para a gente buscar junto e construir junto a base para que Deus possa falar no nosso coração, né? Aqui a gente já deu o sentido da metáfora, já falou da onde que ela vem, de São Paulo, então vou passar, né? São os versículos que a gente leu junto já. Padre André, Oi. está parada na primeira slide, tipo, você tá falando da slide e não tá girando, não tá indo para Ah, frente. ok. Espera aí que eu vou sair e vou entrar de novo, porque, na verdade, tudo aqui que eu estou passando a gente já acabou de falar, que é a questão da metáfora de São Paulo. Deixa eu só abrir aqui de novo, por causa Isso. que, com certeza, ele dá uns revestréis aqui. Vocês estão Agora vendo sim. agora? Só não tá, até dá para ver as outras pequenininhas do lado. Ah, Tipo, não porque- tá full screen. Ok, entendi. Vou fazer de um outro jeito, então. Apresentação de Esses slide. bichos aqui é fogo, não funciona quando você quer que eles funcionem. Já tô ligado já como é que funciona aqui. Agora vocês estão vendo pela 10ª vez? Deixa eu perguntar aí. Dá para ver alguma coisa? Para nós aqui tá aparecendo o primeiro slide, padre. Isso, agora era esse daqui que eu queria mesmo. Vê aí se está aparecendo agora. Glória Tá, a Deus nas alturas. É isso mesmo. agora é o pastor. Isso, Certo. isso. Agora
A vivência das 5 pedrinhas que a gente falava é as pernas, como bem disse o Gustavo, porque é aquilo que sustenta tudo, é o nosso relacionamento de amizade com Deus, não é? Se a gente é amigo de Deus, tem como errar na vida, pelo amor de Deus, né? Se você fica com as suas mãos bem dadas a Jesus, com Jesus, ele vai te conduzir. Ah, mas eu não sei direito, padre, eu tenho dificuldade de escutar. Meu, fica perto de Jesus, fica com a mão dada com ele, e ele vai te conduzindo aonde que ele quer, entendeu? Acho que o segredo é isso. Ó, a parte mais importante, ó, a vivência das 5 pedrinhas é uma luta mesmo, isso a gente sabe. Exige um esforço, comporta algumas renúncias, mas buscamos isso porque sabemos que é esse o caminho para estar perto de Deus, com as mãos dadas nas mãos de Jesus, né? E permanecer com ele. Não basta dar a mão para ele um pouquinho e depois ir fazer o que você quer, né? Tem que fazer, tem que ficar permanecer mãos dadas com ele, igual essa ovelhinha aí no colo dele, né? Você acha que essa ovelhinha vai se perder? Ela está no colo de Jesus. No colo de Jesus é o lugar mais seguro que existe, né? Então, quando a gente reza, se esforça para construir a nossa espiritualidade, a gente está construindo nossa felicidade, está construindo a nossa amizade com Deus, né? Aí eu queria terminar minha parte, que depois eu vou passar a palavra para a Kiara, contando para vocês essa historinha que é bem interessante. Como a gente falou, a gente está no começo de um caminho, né? A gente teve só um tema, está retomando ele aqui, está dando mais um passo, no meio de tantas outras coisas, né? Porque eu acredito que seja um esforço também para vocês. Poxa vida, o projeto de vida deveria ter sido domingo, mas a gente estava lá servindo no Exuá, fazendo Exuá, eu não estou entendendo mais nada, aí muda tudo. Não, acho que esse mês foi o mês de graça para quem participou do Exuá e para quem trabalhou, né? Então, nesse mês de graça, a gente está tentando recuperar como a gente pode esse tema, porque a gente deu a precedência pro Exuá, né? Mas eu acho que é interessante essa pequena história aqui, que eu queria que vocês acompanhassem comigo, olhando essa foto aqui do cachorro que corre atrás da lebre, né? É bem interessante porque dá para aplicar a nossa caminhada nesse início de percurso do projeto de vida. E a gente pode começar muito entusiasmado e depois ir ficando cansado, né? E falar muita coisa, mas não é muita coisa, uma coisa a mais, é a coisa, né? Porque enquanto você está se doando para Deus, está caminhando, se você tiver uma boa instrução e começar a dar um sentido ao que você está fazendo, faz toda a diferença. Vamos ver aqui, através dessa história, o que que a gente pode aprender. Certa vez, um monge intrigado com o baixo índice de perseverança dos jovens do seu convento, procurou o superior da casa para conversar sobre o assunto e esclarecer alguns pontos. Foi chegando e entrando logo no assunto. Sem muitos rodeios, disse-lhe: Mestre, tenho pensado muito e não encontro uma resposta para os meus questionamentos. Por que acolhemos tantos candidatos à vida religiosa e tão poucos continuam o seu caminho? Pouco a pouco vão desanimando e ao final do trajeto chegam poucos. Por que acontece isso? Será tão difícil assim o caminho do Senhor? Né? Essa é a coisa que a gente vai se colocando na cabeça. Nossa, é muito difícil seguir Jesus, né? Eu sou muito jovem, aí depois, é muito difícil seguir Jesus. Agora eu que eu sou um jovem um pouquinho maior, que eu sou de maior, então agora é muito difícil porque eu estou trabalhando, estou estudando, então eu vou servir Jesus depois. Aí depois chega, termina a faculdade, termina tudo, poderia servir Jesus e fala, não, agora é muito difícil servir Jesus, porque eu estou trabalhando. E aí, quando é que se aposenta? Só com 60 anos, 65, 70, né? Sei lá quanto que é aqui no Brasil, eu acho que 75. Aí chega no final, fala, não, agora sim, agora eu vou servir Jesus, mas não, agora eu estou muito velho, é muito difícil de servir Jesus. Aí depois morre, aí morto não dá mais para servir Jesus, entendeu? Então é muito difícil, é isso que a gente vai se construindo na cabeça. Mas olha só que interessante a historinha que o monge falou para ensinar esse discípulo dele a ter um pouco de clareza aos questionamentos dele. Respondeu o bom mestre:
Vou lhe contar uma coisa, meu filho. Certa vez, um cachorro passeava distraidamente pelo caminho, perto da floresta, quando viu uma lebre passar rapidamente de uma moita para outra. Sentiu o cheiro, arrepiou-se todinho e saiu correndo à procura da sua caça. E foi aquela correria. Ao ouvir os latidos, os cachorros da redondeza também levantaram as orelhas, aguçaram o faro e começaram a procurar a presa. E saía cachorro de todo o quintal, na maior barulheira. À frente, a lebre corria desesperadamente procurando um esconderijo. Atrás, o cachorro que viu a lebre perseguia sua caça com furor. Atrás dele, outro cachorro que vinha ver o que acontecia. E outro mais, tantos outros cachorros, todos curiosos à procura do motivo de tamanho alvoroço. E entravam pela mata, passavam o córrego, saltavam pelas moitas, até que alguns começaram a desistir e começaram a falar entre eles. Afinal, para que tanto esforço, tanta correria? Começaram a pensar, mas o cachorro que viu a lebre e continuou implacável a sua perseguição. É o que continuou implacável a sua perseguição. Ele sentiu o cheiro, viu a caça, sentiu o efeito da sua presença, sabia que era real e não o fruto de sua imaginação. Então, o velho monge disse ao irmão mais novo: Assim acontece aqui no mosteiro. Só quem viu Jesus no encontro pessoal e definitivo, só quem sentiu o efeito da sua presença, só quem percebeu seu perfume é que persevera. Esse é o cachorro que viu a lebre. Os demais vão no agito do barulho e do outro que persegue seu ideal. Mas só aquele que tem a clareza dos seus objetivos continua perseverante, sem desanimar. Vocês entenderam a moral da história aqui? Se você teve a tua experiência com Deus, meu filho, se você sentiu o cheiro de Jesus, né, a presença dele, e muitos de vocês é bonito porque muitos de vocês fizeram também esse encontro aí do Exuá, participaram. Isso faz o nosso coração bater mais forte, né? Poxa, como não se alegrar quando você escuta um testemunho desse que a Luna deu no começo, né? Fala, poxa, meus primos, eles estavam tristes, estavam carrancudos e parece que eles tiveram um encontro pessoal com Jesus. Agora eles estão, né, felizes. O Igor também falou que está muito feliz. E assim muitos outros, né? E também a gente, né, que trabalhou. Eu duvido aqui que a gente não tem muito tempo de perguntar um por um. Mas, meu, quando eu trabalhei no Exuá, eu me senti ainda mais feliz do que quando eu tinha participado, né? Parece que aquele Espírito Santo que a gente pede para que venha sobre os cursistas, ele passa dentro de nós, né? E a gente fica feliz pelas pessoas que a gente convida, porque a gente vê a transformação. Então, é a alegria de quem participa, a alegria de quem participou na equipe, a alegria de quem reacolhe as pessoas em casa, porque vê eles diferente. Então, olha só quanta coisa linda, quanta coisa bonita acontece, né? Então, a gente poderia também, já que a gente citou São Paulo no começo, São Paulo também tinha essa visão, né? Eu fecho a minha parte aqui falando um pouco daquilo, da famosa, emblemática frase de São Paulo, né? Da segunda carta aos Timóteos, capítulo 1, versículo 12. Ele fala assim: Não temo, pois sei em quem depositei a minha esperança, a minha confiança, né? Por isso esse discurso da corrida, da fé, do esforço, de tratar duramente a nós mesmos, né? Isso a gente traduz como uma palavra santidade, né? A famosa santidade que para nós parece difícil de alcançar, São Paulo ele tentou traduzir do jeito dele, né? E a gente sabe o quanto que São Paulo era radical, ele buscava Jesus, ele era uma pessoa bem forte com ele mesmo, né? Ele falava eu trato assim a mim mesmo porque eu não quero ser reprovado. Depois de ter corrido tanto, eu mesmo ser reprovado, né, na minha fé. Então, acho que é bem interessante. Queria passar a palavra, então, para a Chiara agora, né?
e depois, se sobrar um pouquinho de tempo, né, a gente dá uma. Eu vou tirar aqui, Kiara, daí você coloca do seu, que dá para você gerenciar melhor aí, tá? Aí, Certo. se alguém até agora tiver dúvida ou quiser dizer alguma coisa, aí a gente já responde antes que a Kiara continue. Tá? Foi claro para todo mundo? Conseguiram entender? Parece que alguém ia falar que não, né? Tô brincando. Agora a Kiara vai completar aí. Ok. Bom, o que a gente está tentando aqui colocar é que tudo que a gente está vivendo aqui, tanto a experiência do projeto de vida quanto do Yeshua, tem a única finalidade de chegar a solidificar o nosso caminho com Jesus. Porque é, durante o caminho, inevitavelmente vai ter dificuldade, inevitavelmente vai ter desafios, vontade de desistir, como foi falado também. Então, o que nos vai manter vivo, o que vai fazer vibrar o nosso coração é relembrar de quem estamos seguindo. Nós não estamos indo atrás de uma ideologia, de um grupo de jovens que gostam de estar junto. Nós estamos seguindo uma pessoa. Essa pessoa a encontramos no momento da nossa vida, provavelmente difícil, o momento da nossa vida em que procurávamos alguma resposta, e o momento em que não sabíamos mais para onde ir, ou estávamos talvez no fundo do poço, e encontramos aquele que nos amou por primeiro, aquele que incendiou o nosso coração. Estamos no tempo de Páscoa, a gente lembra também dos discípulos de Emaús, voltam para casa desanimados, desiludidos, cansados, depois de 11 quilômetros a pé, e quando entendem o sentido do sofrimento, por que tiveram que passar por tudo aquilo, fala, não ardia o nosso coração enquanto ele nos explicava as escrituras? Então, é esse ardor do coração, esse amor que sentimos por Jesus que vai nos levar a dar passo e querer cada vez mais nos apaixonar por Jesus. Vocês convidaram gente nova no retiro e, com certeza, eles nunca teriam conseguido fazer uma caminhada séria ou comprometida simplesmente porque vocês estavam caminhando. Não basta isso. Não basta ter alguém que caminha. Precisa fazer experiência pessoal, como fala aqui o monge sábio, né? Só quem viu Jesus no encontro pessoal definitivo sentiu o efeito de sua presença, percebeu o seu perfume, persevera, sabe que depois, né, vale a pena por causa dele. Enquanto a gente estava meditando sobre esse episódio, essa historinha do monge, essa historinha foi uma preparação para dar mais um passo, né? Em verdade, o coração do tema será amanhã. Amanhã vai ser um tema bem tenso. A gente vai precisar começar bem na hora, né? 8h30 amanhã já vai entrar bem direto no cerne do ponto. Hoje mais uma introdução, um escorregador para, né, aterrissar. Mas aqui a gente vai querer falar da amizade com Jesus. Só que, assim, nós não podemos ignorar o tempo no qual vivemos. Então, falar de amizade na época das nossas avós, falar de amizade na minha geração, em quem ainda é do outro século, 1900 e bolinhos, e falar de amizade e para pessoas que, como vocês, nasceram de 2000 para frente, né? Tem muitas de vocês bem novas. Essa palavra tem um significado diferente, né? Tem um sentido diferente. Então, antes de falar de amizade com Jesus, porque cada um de nós vai transferindo para Jesus o conceito que tem de amizade na cabeça, precisa aprofundar e entender o que a gente entende com a palavra amizade. Então, aqui nós vamos conhecer o nosso amigo Zygmunt Bauman, acho que alguns de vocês já ouviram falar. Esse velhinho aqui, que já faleceu em 2017, é um sociólogo e filósofo polonês. E muito interessante, por quê? Porque
já alguns anos atrás, ele conseguiu fazer uma leitura da sociedade em que a gente se encontra, em que a gente vive. E ele fala muito que a nossa sociedade, devido às transformações que tiveram no nível econômico, social, capitalismo e tudo mais, a modernidade, né, se caracteriza pelo temporário. Tudo é temporário, tudo muda, nada se mantém estável no tempo, nada dura, tudo muda. Você se adapta a uma situação, se adapta a um contexto, e daí a pouco, mês seguinte já mudou, muda tudo rápido. Então, ele fez uma análise bem crítica da sociedade de hoje, e aqui eu queria compartilhar com vocês algumas frases que ele colocou. É claro que na época que ele falava, estava já no boom das redes sociais, o Facebook, hoje eu acho que já quase ultrapassado, provavelmente. Cara, desculpa Vocês, te cortar, é só porque acho que tá na mesma vibe do meu lá, tá parado no cachorro lá ainda. Tá parado, padre? sério? Isso. Eita, como é que eu faço agora? Sai e entra de novo, coloca na primeira tela lá da sua tela, na primeira opção lá, aí você deixa aberto já os slides e Stop share, share screen e vou para cá. isso. Aí E você, agora foi. acho que agora foi, né? Para mim tá Tá, aparecendo. tá. Então, esse é o velhinho que eu estava falando, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, e aqui estava lendo a frase dele. Então, o Facebook dizemos assim, a rede social que ele se refere aqui, mas, como eu estava dizendo, hoje em dia já deve estar quase superada, assim, são usadas mais outros meios de comunicação. Eles falavam que a internet, o Facebook nos tranquiliza. Por que tão usado? Porque nos tranquiliza, nos dá uma sensação de proteção, de abrigo. Tem lá um monte de gente, um monte de carinhas lá para clicar, para conversar. Então, assim, tô sozinho em casa, não tenho nada para fazer, para não sentir aquele tédio, aquela solidão, vou lá. E tenho um monte de gente lá para conversar. Então, a primeira sensação que dá é de tranquilizar, de tranquilidade, de proteção, de abrigo. Mas será que afinal é isso? Então, ele continua a frase. Eles dão essa sensação de proteção e abrigo porque afastam o medo inconsciente de sermos abandonados. Esses instrumentos, as redes sociais, gerem em nós esse efeito calmante diante do medo que temos de sermos abandonados. Já aqui estou dando uma dica para a dinâmica que a gente vai viver daqui a pouco. Daqui a pouco vocês serão os protagonistas desse nosso encontro. Então, já vão se preparando, né? Que eu vou perguntar para vocês que são mais adentro, né? Das redes sociais. E vocês irão me ajudar, né? A gente vai tentar depois fazer junto um debate, né? A gente vai conversar um pouco. Então, aqui já tem uma dica: medo inconsciente de sermos abandonados, o medo da solidão, o medo do abandono, né? Já que tem um spoiler para aquilo que a gente vai ver. Na verdade, muitas vezes, você está cercado de pessoas tão solitárias quanto você. Sempre o Bauman que fala. Você está mergulhado em um monte de gente e você tem a sensação de estar sozinho. Você está lá com as amigas, cada uma no seu celular, né? É muito claro também no metrô isso. Não existe lugar no metrô em que tenha pessoas conversando. É muito raro, assim, muito fora do comum, assim, né? Todo mundo está lá com o próprio celular. Só que, claramente, continua sendo uma ilusão, porque você continua, né? Estando só no meio de um monte de gente, um monte de contatos. Ele falava, se perguntava, né, por que esse Facebook é tão atrativo? Ele diz, acho que a atratividade da amizade tipo Facebook é que é muito fácil se desconectar. Outro spoiler aqui, né, para o nosso debate. Ele diz, é muito fácil criar amizades, é muito fácil se desconectar sem peso nenhum, sem problema nenhum, né?
E num ambiente líquido, que a nossa sociedade é líquida porque não tem nada de fixo, nada de, né, não tem uma forma estável, é um ambiente imprevisível, de fluxo rápido. Nós precisamos, diante de todo esse turbilhão, precisamos mais do que nunca de laços firmes e seguros de amizade e confiança mútua. Então, o medo maior, hoje em dia, é essa falta de laço, se sentir só, não poder contar com ninguém, a falta de confiança nas pessoas, essa amizade que escorrega pelos dedos das mãos, né? Esses relacionamentos fluido, superficiais, sem uma base, né? Sem algo forte. Então, aqui tem uma foto assim, né, de amigas se abraçando, amigas que têm laço, amigas que estão bem juntas. Aqui embaixo também uma amizade sadia também entre homens e mulheres, né? É tudo que o coração nosso almeja, né? Relacionamentos verdadeiros, profundos, dentro, no meio dessa sociedade, líquida. Aqui eu queria perguntar para vocês um pouco qual que é a percepção de vocês, né? Vocês que estão mergulhados nas escolas, estão mergulhados no mundo do trabalho, têm contato com pessoas que não são de igreja, não são da Missão Belém também, não são de Deus, vivem dentro desse mundo, né? A gente sabe que muitos de vocês têm uma luta muito árdua na escola, está sendo testemunha, está fazendo de tudo para ser de Deus, um jovem de Deus, né? Mas queria um pouco ouvir vocês, diante dessas frases do Bauman, se vocês concordam com ele, se vocês iriam além, acrescentaria mais alguma coisa àquilo que ele falou. E depois disso a gente vai fazer uma atividade junto, né? Alguma coisa junto, mas queria primeiro ouvir vocês, vou tirar o compartilhamento para a gente se olhar e a gente poder conversar um pouco. Eu queria sentir vocês, a experiência de vocês diante disso hoje em dia. Também vocês podem falar das redes sociais que vocês mais usam, assim, né? Acredito que Instagram, sei lá. Enfim, eu preciso ainda aprender mais. Vocês podem conversar um pouco, falar um pouquinho de como é para vocês isso. Por vez, hein? Senão vai dar problema aqui, todo mundo falando ao mesmo tempo aí. Também qual que é a sensação de vocês, comunicando, tendo amizades nas redes sociais, tendo amizades agora, por exemplo, na fraternidade de vocês. Vocês cresceram praticamente já no mundo virtual, assim, desde pequenininhos, imagino, já, né, usando o celular, já entrando nas redes. Então, como que é um pouco, assim, a ideia de amizade que vocês têm, a experiência de amizade também que vocês têm? É bem simples, tem uma partilha, não tem certo e errado, é experiência É, de vida. eu posso falar. Peraí, quem que tá falando? Quem falou posso falar depois desligou? Kaique? Kaique. Eu caí, pode falar um pouco? Pode. Tá ruim meu sinal de internet? Não, eu não estava te visualizando, agora eu tô te vendo, tá? Do lado da Luna, agora eu tô te vendo bem. Pode falar. Tá bom. Já acabei a escola, já tem um tempo já. Sempre tive muitas amizades, né? Graças a Deus. Sempre fui uma pessoa bem disposta a amizades. E sem Deus foi igual o Zig falou, né? Nossa, uma amizade muito rápida, não tem, né? De mesmo, aquela amizade fértil. E
isso não se dá. Então, acho que conversa só com dois. Eu ouvi um pouco picotado, assim, não sei vocês. Tava falhado um pouco. Acho que o Wi-Fi dele caiu, ele saiu da ligação. Ah, Saiu tá. do... Se ele voltar, a gente pede para ele falar sem a imagem, né? Que eu acho que melhora um pouco. Acho que ele voltou agora de novo. Ixi, caiu de novo. Tá. Enquanto ele não volta, alguém queria aproveitar? Letícia? Não? Kaique, tenta. Peraí que tá chegando o áudio. É, não tá ouvindo a gente ainda. Posso falar um pouco? Pode. Então, em relação dos slides e da explicação que foi feita, eu acredito que independente da rede social, né? Elas têm dois jeitos de se usar, do mau jeito e do bom jeito. Porém, a rede social, ela não só é feita para a gente fazer amizades, né? Ruim, além da gente perder muito tempo com ela, o que que a rede social faz? Ela nos bombardeia de informações que, obviamente, vão nos alienar, né? E, obviamente, feito de um bom uso, não vai passar tanto tempo, porque não é necessário você passar tanto tempo assim numa rede social, e simplesmente você iria usar, digamos, para um uso de quando você está com um tempo vago e você quer ler alguma coisa importante, uma coisa que vai te agregar algo, né? Não como seguir páginas de notícias, que muitas dessas páginas de notícias são fakes, né? Dentre outras páginas do Facebook ou do Instagram, TikTok, Kawaii, que não é necessário citar. Então, eu acho que existem dois jeitos de serem usados, né? Só que cabe a gente a saber manipular da maneira certa o aplicativo e não ser manipulado por ele, porque senão a gente se prende muito por coisas fúteis. Esse é meu pensamento. Certo. E a nível de amizade, de relacionamento, como você percebe a amizade Eu, via rede social? quando comecei a ter o Facebook, eu nunca tive pelo menos no começo da minha vida adolescente, né? Eu não tinha muita facilidade de me comunicar com as pessoas, né? Eu sempre tive muito receio de ter amizade. Então, eu usei o Facebook por causa mais da minha timidez, né? Porém, eu acabei percebendo que eu estava fazendo muita amizade que eu via que era muito superficial, que era só ali, sabe? E nos momentos que eu iria precisar mesmo, não estariam ali comigo. Então, eu percebi que era muito superficial, era uma coisa que não estava me fazendo bem. Tanto que no Facebook eu poderia ser a pessoa que eu quisesse ser, com a minha foto, né, no meu perfil, mas eu poderia ser quem eu quisesse ser, não mostrar quem eu realmente sou. Então eu poderia montar uma fantasia ali para ser mais aceito e de uma maneira que socialmente fora da rede social eu não conseguiria. Então eu conseguiria me manipular e manipular as pessoas dentro de um computador ou de um celular, dentro da rede social, né? Muito bom, profundo. Obrigada pela resposta. Alguém acrescentaria alguma coisa? Kiara, o que o Kaique me pediu para avisar Sim, que tá com um problema na conexão dele, viu? Ele não consegue nem ver sua imagem, tá bom? Só para avisar que ele pediu pra gente avisar. tá, obrigada. Mais alguém? Vai, uma menina. Falou menino, agora uma menina.
fale um pouco da experiência de amizade nas redes sociais. Concorda com o João Vitor? Já fez essa experiência também de viver essa sensação de superficialidade, de ser quem você quer passar para o outro, uma ideia falsa de você, assim. Eu vou falar. Ô, Glória. Então, é, é desde. Calma. No caso, eu peço que ignorem essa barulheira que tá aqui em casa, que minha família tá aqui e tá muito barulho, então desculpem desde já. Mas eu sempre fui uma pessoa muito tímida, assim, né? Tipo, desde que. No caso, quando eu era mais nova, eu não tinha muito esse problema, porque eu era uma pessoa muito falante, eu tinha muita segurança de conversar com as pessoas, eu era uma pessoa muito comunicativa e tudo mais. Só que ao longo do tempo, a gente vai sendo adolescente, né? Os hormônios, toda essa bagunça, e a gente vai tendo essa distorção de imagem, né? Tipo, a gente começa a alimentar pensamentos que muitas vezes não são reais, esses pensamentos que nos rebaixam, é, que nos rebaixam muito, né? Então eu sempre tive muito esse problema, e por causa disso, diante da minha dificuldade na fala, que eu não sei se vocês sabem, mas um, eu tenho uma leve dificuldade de falar, assim, tipo, eu travo, só não falo direito. E aí, com o tempo pra cá, eu fui sofrendo bullying, isso foi afetando muito a minha imagem e tudo mais. E quando começou a pandemia, era algo muito difícil, porque eu comecei a me esconder muito através das redes sociais. Porque através das redes sociais, eu não precisava falar com ninguém, eu não precisava me comunicar. Então era muito fácil porque eu não precisava falar com ninguém e ninguém iria me zoar, tipo, ao ver a minha dificuldade, né? Então, eu digo assim, tipo, que a fraternidade, ela me ajudou muito, assim, tipo, muito mesmo, nesse sentido, porque antes eu era uma pessoa que não gostava de falar, eu não gostava de conhecer pessoas novas, ainda tem essa dificuldade, mas vamos superando com o tempo. Mas, tipo, eu era uma pessoa que tinha medo, eu tinha um pavor de conversar com pessoas que eu não conhecia, eu tinha um pavor de conversar em geral, assim, porque eu sempre tinha em mente que as pessoas iriam me zoar. Então, as redes sociais, elas me prejudicaram muito nesse sentido, porque eu me tornei uma pessoa muito mais antissocial, eu me tornei uma pessoa que se escondia através de uma tela, sabe? Então, é isso. Obrigada, Ju. Alguém inspirado pela Ju e pelo João Vitor quer falar? Pode ser o último antes do próximo atividade junto, que eu não vejo a hora de fazer com vocês. Mais alguém? Quer tentar de novo, Kaique? Vamos ver se funciona agora? Parece mais estável a imagem. Eu vim para outro lugar da casa. Como eu estava falando, né? E estava meio picotado. Foi. Desculpa. É, sempre fui uma pessoa que tive bastante amizades, inclusive na escola. Só que, como eu falei, não era aquela coisa de ter base, né? Sobre uma base da amizade. Era aquelas amizades que você conversava uma semana e você fazia alguma coisa que chateava a pessoa e a pessoa na outra semana não estava conversando mais com você. E isso na escola, isso quando eu brincava na rua. E ter amizades que te aproximam, assim, do certo, e principalmente de Deus, te, te edificam, né? Eu vejo isso bastante com os meninos, né? Com o Léo, vejo com a Luna, vejo com o Marcel. Que são pessoas que elas estão assim, ali sempre, tentando te puxar para cima, tentando buscar a partilha. Porque são amizades que eles tentam conversar com você, tentam te entender. Eu acho que isso muito que é aqui a missão que ela propõe, né? É a gente estar mais próximo.
Eu vejo isso muito ao contrário das redes sociais, né? A gente entra nas redes sociais, a gente, essa pessoa parece legal, tal, aí eu só sigo e fica no vão. Ou, eu não gosto dessa pessoa porque ela não gosta de tal coisa, vou deixar de seguir. Então é uma coisa que fica muito supérflua, né, sem base. E eu acho que é mais isso, né? Eu não tinha muito essa base de amizades, né, antigamente, então eu apanhava bastante em relação às amizades e vejo que os meninos cada dia mais me ajudam. Deus me dá a possibilidade de ajudar eles também. E, mais isso. Obrigada, Kaique. Daí mais um, cadê mais um? Mais um ainda. Posso falar, Kiara? Pode. Eu acho que eu não tenho rede social, tipo Instagram, Facebook, eu não tenho. Então, acho que esse sentido de me esconder assim, tipo, de ter amizade assim, eu não tive. Mas, assim, eu sempre tive muita dificuldade, assim, em criar amizades novas. Tanto aqui na escola, os meus amigos, e eles são realmente meus amigos, eu conheço eles há mais de 10 anos. Então, é porque a gente já tem um vínculo muito forte mesmo, né? Peraí, tem que tomar água. Garganta ruim. Sim. Enfim. Mas eu percebia que tinha muitas amizades que eu tinha antes, que depois que, por exemplo, o meu irmãozinho faleceu, eu percebia que não era amizade mesmo, porque eu não estava bem, eu chegava na escola triste, eu chegava na escola mal, e aí essas pessoas, elas não chegavam nem me falavam, eu sinto muito, não fazia isso, o mínimo. E aí eu percebi quantas vezes eu achava que eram minhas amigas, só que na verdade não eram, porque no momento mais difícil, simplesmente deixaram de falar comigo. Então, acho que eu percebia muito isso. E eu também me vejo. Perdão, minha garganta tá doendo. Eu me vejo muito como uma pessoa assim que tem medo mesmo de perder as minhas amizades. Eu sinto essa insegurança em mim, de que as pessoas elas sumam, sabe? Eu sinto muito que eu tenho isso. E foi uma coisa que eu reparei muito, porque eram pessoas que falavam, eu vou estar sempre aqui, só que quando eu mais precisei, me deixaram. Então, acho que até a ideia que eu estava tendo uma amizade boa, só que na verdade não era uma coisa saudável, que na verdade não era uma coisa, eu vou estar sempre com você, porque essa pessoa abandonou. Obrigada. Agora, vou voltar de novo, vamos ver se funciona novamente. Estão vendo? Está trocando slide, né? Conforme estou mexendo. Isso. Agora, é claro que para muitos de vocês vai ser um pouco difícil a coluna de esquerda. Eu montei aqui uma tabela e a gente vai construir agora, juntos, o conceito de amizade que se tinha antes do advento das redes sociais e o conceito que temos hoje. Eu não sei se eu posso modificar aqui, não. Teria que sair do... Como que faz para escrever aqui? Sim, cara, você tem que só que sair desse grandão aí ele aparece você escrevendo no slide diretamente. Abre só o PowerPoint sem engrandecer ele, modo apresentação. Isso, Ah, desse jeito assim, você consegue. tá. Ok. Então, muitos de vocês falaram, por exemplo, a amizade nas redes sociais é uma amizade, por exemplo, superficial. Então, vamos supor aqui, depois do advento das redes sociais, podemos colocar, por exemplo, relacionamentos superficiais. Está muito grande, vou diminuir. Relacionamentos superficiais. E antes, como era? Se a rede social proporciona um relacionamento superficial, como era antes?
das redes sociais? Como eram os relacionamentos antes? Acredito que era um relacionamento mais concreto, porque por ser, por não ser na rede social, por ser mais cara a cara assim, a gente acaba tendo uma percepção melhor de quem a pessoa é realmente, né? Como ela fala, o jeito como ela se expressa, os olhares dela, né? Como ela se veste, quais são as atitudes dela, se são negativas ou positivas, se as conversas dela são boas ou não. Então, acho que pessoalmente é uma amizade mais concreta, né? A gente sabe quem é a pessoa com mais certeza, né? Do que na rede social. Então, seus relacionamentos aqui são concretos, reais, tem uma pessoa real. Aqui o relacionamento, um relacionamento que não é real, é um relacionamento Superficial. superficial e Eita, muito pequeno. Superficiais e virtuais, né? Quando não tem uma pessoa real, tem uma pessoa Virtual. virtual. Que mais? Talvez é mais fácil, como eu disse, fazer essa coluna do que a outra, com certeza. E as amizades, como são? Eu acho que as amizades são muito seletivas, né? Acho que, complementando um pouco do que o João falou, né? A gente por a gente ter muitas informações que a rede social nos dá, a gente chega lá na pessoa e aquela pessoa não consegue falar daquilo ou não viveu, a gente meio que descarta ela, né? Por conta desse querer experiências, né? Aí, por exemplo, hum, vou conversar com uma pessoa, ela não sabe tal coisa, ou não viveu tal coisa, ou não sabe como é, e vive da mesma forma que já descarto ela. Eu acho que tem que ser muita essa seletividade. Ótimo, muito bem. Descartável. Uhum. E se eu tenho uma amizade que, assim, eu sei que um dia a pessoa pode me descartar, o que que gera em mim isso? Que sentimento gera? Um pouco o que ele não falava. Bom, no meu caso, iria me gerar bastante reflexão, né? Iria me fazer pensar o porquê que a pessoa estaria me descartando, né? O que talvez eu teria feito de errado. Às vezes nem o que eu teria feito de errado, mas o que em mim não agrega nela, né? Pra me descartar assim, porque no Facebook ou em qualquer rede social é mais fácil você descartar, né? Como o Kaique disse, é mais fácil você selecionar quem você quer perto de você ali na rede social, né? Porque você, na sua rede social, você procura pessoas que gostam das mesmas coisas que você, pessoalmente também, mas na rede social é mais fácil. Então, você tem como acessar o perfil da pessoa antes de conversar com ela para saber se aquela pessoa vai te agregar em algo ou não, né? Então, creio que seja isso. Pessoalmente, eu acho que é mais difícil, porque para você saber é, eu acho que ser uma pessoa seletiva é bom e ao mesmo tempo não é. Pessoalmente é mais difícil porque você tem que conhecer essa pessoa, né? Para saber quem ela é. Se ela é uma pessoa que você tem que ter do lado, né? Então, nas redes sociais eu acho mais fácil você ser uma pessoa seletora do que pessoalmente, né? Uhum. E a ideia que você possa ser descartado nunca aconteceu, uma situação que ainda não aconteceu, mas essa ideia de, nossa, um dia tal pessoa poderia me excluir, o que que gera dentro? Que emoção Me gera em gera, nós? isso me gera bastante reflexão, como eu disse. Me gera pensar o porquê que essa pessoa fez isso, né? O porquê que essa pessoa Não, procura. não, ela não fez ainda, ela poderia fazer. Olha, me traria bastante desconforto, né? Desconforto, que mais? Uhum. Segurança. Insegurança, muito bem.
Todo jovem tem dias de hoje. Crise de Ansiedade? é, Ansiedade, de raiva. raiva, Desconfiança. desconfiança. Ótimo. Também já foi falado o medo, né? Medo de ser deixado, medo de ser abandonado, medo de ser excluído. Uhum. Então, eu tenho também relações, como se fala? É um pouco, se eu não tenho segurança no relacionamento, eu me encontro a maioria das vezes a lidar com a solidão. Aquilo que falava Obama, só, eu sou uma pessoa sozinha no meio de um monte de pessoas solitárias, né? Por quê? Porque, igual falava o João Vitor também, é muito forte o individualismo, né? O individualismo. Escolho quem quero, na hora que estou cansada daquela amizade, excluo a amizade e eu, né, novamente fico só, né? Individualismo, isso, relacionamento inseguros. E o mundo das redes, já está na palavra, né? Ela funciona na base de relacionamentos que geram uma rede, certo? E essa rede se constrói pelo conectar e desconectar. Alguém saberia dizer, em paralelo, como ficaria aqui, desse outro lado? Porque desse lado aqui está bem abastecido, a gente vive na pele isso. Como será antes das redes sociais? Como terão sido as amizades? Aqui é amizades seletivas e descartáveis. Como que serão as amizades antes? É que, é que antes era mais movida pessoalmente, né? Através das escolas, através de cartinha, esses negócios, né? Então, eram mais... Que termo poderíamos usar? Hum, vamos supor. Mais através de cartinha, né? Através das cartas. Mais Sim, profunda. profundas. Isso, mais profundas. Se gerava o que entre as pessoas? Laços. Laços, Mais conexões. laços humanos. Não usaria essa palavra porque é mais do termo de cá, mais aqueles dito mais em, mais mais relações no sentido de algo profundo. Por E também aí, não ser imagina, na. Desculpa. Por também não ser na rede social, porque na rede social a gente também consegue puxar muita informação da pessoa antes de conhecer ela. Então acho que também nos causa mais curiosidade para saber quem é essa pessoa, né? Isso no caso da pessoalmente. ah, nesse lado aqui, curiosidade de conhecer a pessoa? Sim, porque a gente não tem tantas informações dela quanto tem na rede social. Posts, fotos, páginas que curte, aonde foi, o que que faz. Então, Hum, acho que fica mais. Acho que a gente tem mais a curiosidade de quando a gente quer conhecer aquela pessoa, a gente começa a ficar mais curioso, né? Para saber o que ela faz da vida, quem é os pais, os amigos dela, os gostos, etc. uhum. E vamos pensar numa amizade desde a infância, por exemplo. Qual é a sensação que gera? Olha, desse lado temos desconforto, insegurança, ansiedade, raiva, desconfiança e medo. Qual é o sentimento que gera uma amizade desse outro tipo, que se construiu pelo Uma amizade, relacionamento humano? com licença, eu acho que já era uma amizade mais íntima, né? Que você conversa com a pessoa pessoalmente, você entende, tipo, as dores dela, as alegrias, pergunta sobre trabalho, o que a pessoa está sentindo. Acho que é isso aí. Uhum.
E aqui são muito descartáveis, rápidas, passam, mudam. Desse outro lado, ixi, São amizades mais firmes. Isso. Firmes aqui, no tempo, ao longo do tempo, ela se torna mais duradoura, né? Tá. Agora, aqui vamos supor, eu não quero mais olhar para a cara de fulano, então eu desconecto ele dos meus contatos, pronto, acabou. Sem dó, sem nada. Aqui, se eu vou romper uma amizade, o que que gera? É mais fácil ou mais difícil? É mais difícil. Porque na Uhum. rede social é só bloquear que essa pessoa não tem mais acesso às suas páginas, às suas mensagens, né? Não pode te fazer mais nada. Pessoalmente é mais difícil quando a gente ou termina uma amizade ou qualquer tipo de relacionamento, porque a gente ainda assim pode se encontrar, né? Na rua ou na escola ou determinado local que a gente costumava ir ou etc. Então fica mais difícil perder a convivência. Isso. Muito bem. Olha, ficaria aqui a noite toda, tô gostando, mas eu gostaria de passar a esse vídeo aqui, que é o vídeo do nosso Bauman de novo, né? Acho que exige um pouco de, como ele fala na língua dele, ter a legenda em português. São 6 minutinhos, mas acho que ele descreve bem aquilo que tentamos fazer agora juntos, né? Do jeito dele, da língua dele, mas para ver quanto para frente estava a leitura dele da sociedade de hoje. E depois, claro, tudo isso nos serve para chegar em Jesus, sobretudo no dia de amanhã. Se eu clicar aqui, será que ele abre direto? Nunca fiz isso. Deixa eu ver. Experimento. Já estava aberto aqui. Vamos ver se funciona. Aí vocês me avisam se escuta o áudio e tudo mais. Deixa eu ver. Tá no máximo. Para mim não apareceu nada aqui. Talvez tenha que compartilhar a guia, Kiara. Compartilhar o quê? A Calma aí guia que eu... do seu navegador. Ah, acho que é esse. Peraí. De novo. Estão vendo a imagem agora? Sim, A imagem, sim. Agora não... Parece que está sem som. E agora? Ô, Kiara, acho que Oi? você vai ter que sair do compartilhamento e quando você for colocar de novo, aí tem uma opção embaixo que é compartilha mídia, alguma coisa assim. Você tem que colocar na opção de lá para ele sair o som. Tá. Não tem nada a ver a foto que estou de fone, né? Não sei. Eu acho que Share Cara, sound eu é acredito aqui? que não. Eu acho que é essa parte mesmo de você compartilhar com o som. É, Tá, peraí. Então, saio de novo. Não sou muito prática de tecnologia, viu? Aqui, ó. Ah, share sound. Aqui. isso. Certo. Obrigada, gente. Demais. Vou colocar de novo aqui. Ele começa depois. One addict of Facebook confided in me, not confided, he actually boasted to me that he made 500 friends in one day. My reply was that I live 86 years, but I don't have 500 friends. I didn't manage to do it. So presumably, when he says friend and I say friend, we don't mean the same thing. It's different kind of friend. I never heard when I was young the concept of network. I heard about human bonds. I heard about communities, this sort of thing.
but not network. What is the difference between community and network? Community precedes you. You are born into a community. On the other hand, we have network. What is network? Unlike community, network is made and maintained, kept alive by two different activities. One is connecting, and the other is disconnecting. And I think that the attractiveness of the new type of friendship, Facebook type of friendship, I call it, is precisely in that. That is so easy to disconnect. It is easy to connect, to make friends. But the greatest attraction is the facility of disconnecting. Just imagine if you have not online friendship, not online connection, not online sharing, but offline connection, real connection, face to face, body to body, eye to eye. Then breaking relationship is always a very traumatic event. You have to find excuses, you have to explain, you have to lie very often, and even then you don't feel safe because the partner would say, well, you have no right, you are swine, you are pig, you are whatever, awful man, and so on. It's difficult, but on internet it's so easy, you just press delete and that's it. Instead of 500 friends, you have 499, but it is only a temporary irritant because tomorrow you will have another 500. That undermines human bonds. Human bonds are a mixture of blessing and a curse. Blessing, because it is really tremendously pleasurable and tremendously satisfying to have another partner on whom you can rely and do something for him or for her. It's some kind of experience which is unavailable to the Facebook friendship. So it's a blessing. And I think that very many young people are not even aware what they lost because they never experienced this sort of situation. On the other hand, it is a curse because once you enter the bond, you expect to stay there forever. You swear, you take an oath, till death do us part, right? Forever. But what does it mean? It does mean that you mortgage your future. Perhaps tomorrow or next month or next year, there will be new opportunities, now unheard of. You can't predict them, and you won't be able to pick them, these new opportunities, because you will be already tied by your old commitments, old obligations. So it's a very ambivalent situation, and hence the curious phenomenon of this solitary person in a crowd of solitaries, right? We are all in solitude and in a crowd in the same time. That there are two essential values which are absolutely indispensable for satisfying, rewarding, relatively happy life. One is security, the other is freedom. You can't be happy, you can't have a decent, dignified human life in the absence of one of them, right? Security without freedom is slavery. Freedom without security is complete chaos, inability to do anything, plan anything, even dream about anything. So you need both. The trouble, however, is that no one yet in history and on the planet found the golden formula.
eu dei uma pausa aqui, porque depois ele vai falar da liberdade e enfrenta outro assunto. Mas um pouco aquilo que a gente estava vendo, um pouco essa questão das redes sociais como comparação com os laços humanos que se conquistavam antes, que se vivia antes. E é uma reflexão muito longa, né? Demoraria muito refletir sobre isso. Mas, como o nosso tempo também já deu, depois a gente vai, amanhã à noite, vai deixar as slides para vocês, vai deixar tudo disponível. Só queria concluir com um pequeno convite. Vocês estão vendo alguma coisa? Não. Não, né? Espera aí que eu vou compartilhar de novo esse. Como todo encontro, a gente sempre começa com um diário temático. Como, claramente, é noite, né? Não tem sentido fazer o diário de noite. A gente convida vocês amanhã. Claro, tá bom. Escutar o diário do dia não faz mal, né? No tempo da ressurreição de Jesus é bom. Porém, também, esse link aqui, que depois eu vou colocar no grupo, é o link do diário ligado um pouco ao nosso tema, que aí ajuda também a aprofundar. Hoje foi mais uma introdução, como eu falei. Amanhã que a gente entra no vivo da amizade com Jesus. Então, como Jesus viveu a amizade dele? É ele que é o nosso modelo. Como será que ele nos quer quando nos chama a ser amigos dele? Com certeza, Jesus não vai querer de nós uma amizade fluida, que nem do nosso tempo, né? Que a gente pode desconectar, eliminar ele da nossa vida a hora que a gente quiser, né? Ele vai querer construir conosco laços profundos, né? Uma amizade bonita, profunda. E a gente vai depois enfrentar, analisar um pouco como construir essa amizade, né? Como construir uma amizade sólida com ele, algo profundo. Então, a gente quer deixar vocês fazer essa experiência amanhã, né, do diário com esse link diferente, link específico. Não disponibilizarei ainda a apostila, o tema em si amanhã ainda, porque temos, né, a segunda parte, mas amanhã à noite, né, vai mesmo para todo mundo. Que assim vocês podem depois refletir. E amanhã à noite a gente vai falar também do que vai ser feito durante o mês, né? Qual será a atividade do mês. Eu acredito que vocês irão gostar muito, né? Não vou ainda falar, porque é surpresa, né? Quero deixar um pouco de suspense, assim, né? Dizer, vontade de ser curiosos, né? E ver qual será. Típico Mas dela. vocês vão gostar mesmo, né? Vai ser bonito. Típico dela fazer surpresa. Isso, essa mulher das surpresas. E aí, repetindo de novo, né? Amanhã eu não sei os compromissos de vocês, eu sei que talvez será para alguns difícil estar às 8h30, porém amanhã vai ser bem intenso, porque o tema é um pouco maior do que esse primeiro da introdução, então a gente vai ter que um pouco, né, estar dentro dos tempos, vai ser bem denso, a gente já começa, né? Às 8h30, a gente, claro, se cumprimenta um pouco, faz um canto e vai, né? Então, amanhã a gente entra bem na amizade de Jesus. O tema geral é amigos de Jesus, mas amanhã a gente vai ver, colocar a lupa em cima da amizade de Jesus. Como será que Jesus viveu a amizade com os apóstolos dele? Viveram 3 anos juntos. Como será que ele viveu? Né? Para a gente aprender dele o que é o jeito certo de viver a amizade no meio de toda essa bagunça desses anos, né? A gente poder aprender esse novo modo de viver, como eu falo no diário de hoje, né? Aprender um novo modo de viver, a amizade segundo o evangelho que vem dele. Se eu vivo bem a amizade com Jesus também, né? Eu vivo amizade com as pessoas, mas, sobretudo, ter uma amizade profunda com Jesus me ajuda a entender o que ele quer de mim, né? Estou mais aberto à escuta, como eu falava para o Padre André no início, né? Escuta do que ele quer da minha vida, daquilo que ele deseja de mim. Ok, eu iria só fechar aqui com um canto, mas antes disso, né? Eu convidaria todo mundo. Temos uma festejada no meio de nós. Uma aniversariante toda especial. A Juliana, né, Juliana? Hoje é dia especial para ela, então gostaria a gente de cantar parabéns.
né? Bem simplesinho, assim, entre nós em família. Te desejar que essa amizade com Jesus possa crescer cada vez mais, né? Que você possa se tornar bem amiga de Jesus mesmo, íntima de Jesus. Todos nós, né, te acompanhamos com a oração no dia de hoje e né, desde já que não sei como foi o seu dia hoje, né? Mas um parabéns, né? Todo especial para você, da parte de todos nós, né? Também a pergunta das perguntas, né? Que você pediu para Jesus? Qual graça especial você pediu no dia de hoje? Então, eu tô desde semana passada pensando em cima dessa pergunta, né? Porque eu já sabia que você ia falar, que você ia me perguntar isso, então, para me preparar psicologicamente, eu já fui pensando ao longo de toda a semana. E acho que hoje, né, eu cheguei à conclusão de que eu tô pedindo muita força mesmo, assim, né? Porque eu acho que. Ah! Eu acho que esse ano é um ano de muita renúncia que Jesus me pede. Eu acho que Jesus está me pedindo alguns passos bem firmes esse ano, né? Então, eu peço a Ele forças para conseguir ser capaz de retribuir o que Ele me pede e o que Ele continua constantemente me pedindo a cada dia. Muito bom, então vamos rezar também por essa intenção. Acho que podemos ligar os microfones, a gente vai rezar uma Ave Maria pela Ju, depois o padre dá a bênção especial também, olha, vai ganhar uma bênção hoje para sua vida, para o seu caminho, tá bom? Aí a gente pode rezar junto e depois a gente fecha. Pode ser? A gente pode abrir os microfones? A gente reza pela Ju. Rezamos uma Ave Maria, pedindo que Nossa Senhora pegue ela pela mão e conduza até Jesus. Você é uma super amiga de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Sois vós vós entre entre as as mulheres, Vós entre as e mulheres, bendito é fruto do fruto do vosso vosso e é o ventre. ventre, fruto do vosso ventre, Santa Maria, Jesus. Santa Maria, Santa Deus, Maria, Mãe de rogai Deus, por rogai por nós, nós, rogai por pecadores, nós, pecadores, agora pecadores, e agora e na na hora agora e da na hora hora de de nossa 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 morte. 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 Amém. Amém. Rachando o bico. Amém. Tô meio bananado, mas saiu. Vamos pedir, vamos pedir essa bênção de Deus sobre a Juliana, sobre o nosso grupo, esse grupo de pessoas que querem encontrar a vontade de Deus, que querem se esforçar para ouvir a voz do Senhor, né? Para estar com Ele. Vamos pedir a bênção, que Deus possa nos dar força também, se for da sua vontade, que também amanhã a gente possa se encontrar para continuar essa nossa discussão, nosso diálogo. Que Deus possa nos abençoar. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite para vocês. Obrigada a todos. Deus Boa noite. abençoe. Boa noite. Deus. Boa Até noite. amanhã. Até amanhã. Boa Tchau. noite.